eleições, inteligência artificial, apostas online, mercado imobiliário em transformação. esses são alguns dos assuntos que podem sacudir os mercados e que podem ainda não estar no seu radar. No cenário econômico global, 2024 vai continuar dominado pelos temas de inflação e juros. A diferença é que a pergunta, nesse ano, deixa de ser até onde os juros vão subir nos países desenvolvidos para ser até quando eles vão ficar altos. Aqui no Brasil, a política deve também continuar em destaque, com a pauta fiscal provavelmente indo e voltando dos holofotes, diante de novos programas econômicos, propostas de reformas, como a reforma tributária sobre a renda e a chegada das eleições municipais. Mas você sabia que esse vai ser o maior ano eleitoral da história? Em 2024, mais de 60 países vão realizar eleições, elegendo candidatos e candidatas para cargos majoritariamente a nível nacional. Um desses países é os Estados Unidos, onde vão acontecer eleições presidenciais e também de membros do Congresso, além de outras das principais economias do mundo, incluindo Índia, Reino Unido, México e Rússia. Só que eventos políticos de toda a natureza, eles tendem a trazer maior percepção de incerteza e aversão ao risco para investidores. Afinal, é no palco político que são determinadas as regras do jogo, como a regulação que impacta os diferentes setores, as reformas econômicas que podem melhorar ou piorar a situação fiscal de um país, além das regras eleitorais, das decisões judiciais que afetam empresas e pessoas e das leis e regulações que regem os investimentos. Ou seja, quando a gente fala de eleições, a gente está falando da incerteza sobre o futuro dessas regras do jogo. Aqui, independente da preferência política, entra a palavra mágica que conecta as urnas nos mercados: a previsibilidade. Nesse caso, a falta dela. E se você não sabe o que vai acontecer amanhã, como adaptar a sua percepção de risco na hora de colocar o seu dinheiro no ativo financeiro? Simples, você coloca essa incerteza no preço desse ativo. Por isso, a gente fala na precificação da incerteza eleitoral nos mercados, que nada mais é do que o movimento de investidores tentando se proteger do desconhecido por meio do desconto no preço daquilo que eles estão comprando. Mas calma, as eleições não significam necessariamente maior volatilidade nos investimentos, especialmente se a gente está falando de eleições que acontecem lá em outros países. Historicamente, por exemplo, as eleições presidenciais americanas não parecem ter tido grande impacto na volatilidade ou na performance da nossa bolsa brasileira por aqui, ao menos não diretamente. Então, mantenha os olhos atentos às urnas em 2024, mas sem pânico. A inteligência artificial chegou para ficar. Qual é o impacto disso? Com o lançamento do ChatGPT lá em 2022, as empresas correram para falar que tinham planos de incorporar a inteligência artificial à sua operação. Olhando para as empresas que fazem parte do S&P 500, o principal índice de ações dos Estados Unidos, as menções ao tema aumentaram mais de 6 vezes desde então. Essa animação com o tema fez as ações de tecnologia valorizarem fortemente em 2023, principalmente pela perspectiva de revolução nos negócios. Em 2024, o que os investidores querem é colocar essa mudança em prática. As empresas agora têm que entender o que pode ser feito de fato, e aí sim veremos quem larga na frente e quem fica para trás à medida que a inteligência artificial é incorporada à rotina. Por enquanto, a adoção da IA no mercado de trabalho é mais focada em automação de processos e otimização dos fluxos, e menos em colocar máquinas no lugar de pessoas. Falando nisso, esse medo de ser substituído pela inteligência artificial ainda parece distante. Segundo o estudo do MIT, substituir uma pessoa por uma máquina ainda não faz sentido quando a gente olha para os custos. Ser uma empresa inovadora é bom, mas traz a carga de ter que construir a infraestrutura para poder processar esses modelos de inteligência artificial da forma adequada. Então, por enquanto, a gente deve ver os principais e maiores impactos em grandes empresas que já têm foco em tecnologia, como Meta e Google. Nesse cenário, também vemos espaço para fabricantes de semicondutores como Broadcom, ASML e TSMC serem beneficiadas pela necessidade global de construir computadores potentes, capazes de executar tarefas cada vez mais complexas.
Outro tema para ficar de olho são os jogos online, que em 2023 quebraram todos os recordes. Os jogos online, que foram inicialmente pensados como uma forma de entretenimento, evoluíram para moldar a economia mundial e criar oportunidades de emprego. Na última década, essa indústria experimentou um crescimento de 59%, atingindo uma receita global de 565 bilhões de dólares. Avanços tecnológicos, mudanças legislativas e alterações no comportamento do consumidor aceleraram esse fenômeno. A acessibilidade, impulsionada pela disseminação de smartphones e a onipresença da internet, contribuíram bastante para isso. Além disso, a legalização do jogo online em diversas jurisdições abriu novos mercados, criando um terreno fértil para o florescimento de cassinos online. Ásia, África e América Latina emergiram aí como epicentros. Já aqui na América Latina, a gente tem um potencial significativo, exemplificado pela Colômbia, que é pioneira na regulamentação formal disso. Apesar do cenário promissor, do ponto de vista econômico, a indústria de jogos online enfrenta muitos desafios. Primeiro, a implementação de um quadro regulatório que seja robusto. Isso é essencial para garantir a justiça e a responsabilidade nas práticas do jogo. Porque o equilíbrio é muito delicado entre os benefícios econômicos e o impacto na sociedade. Isso que vai determinar o sucesso a longo prazo dessa indústria que está em constante evolução. Porque por trás dessa fachada atraente tem problemas muito graves. Novas modalidades aí de apostas online no Brasil, como por exemplo o jogo do Tigrinho, o jogo do Foguetinho, estão trazendo perigos inesperados, porque a gente está vendo aí a dependência desses jogos, que é facilitada imensamente pela acessibilidade. Tem que ficar muito de olho nos sinais da dependência dos jogos. A pessoa fica pensando em jogar o tempo inteiro, ela sente necessidade de aumentar suas apostas o tempo inteiro, ou ela muda o humor quando ela tenta reduzir o uso do jogo. Tudo isso são indicativos de um grande desequilíbrio. Então, é importante trazer estratégias aqui para que a pessoa entenda se ela está viciada em jogos, se ela está perdendo um dinheiro que faz falta para a vida dela e se ela tem que parar com isso, né? Então, a primeira coisa é ter a autoconsciência. Como é que você está em relação a isso? Está jogando esses jogos de uma maneira constante? Está perdendo esse dinheiro que faz falta no seu orçamento? Tem que estabelecer limites, né? Tem que ter um limite muito claro. Busque apoio de pessoas, de familiares, de especialistas e tente se desconectar de forma gradual para que você pare realmente de jogar esses jogos, porque isso vai evitar que você tenha problemas graves que a gente está vendo aí acontecendo com muitas pessoas. Parece inofensivo realmente, mas é uma ameaça crescente, especialmente entre jovens e crianças. Além, obviamente, dos riscos financeiros que vão ter nesses jogos, tem que ter uma supervisão dos pais com muito cuidado. E os pais têm que educar os filhos sobre o uso da tecnologia. A conscientização é apenas o primeiro passo. Agora, a regulamentação é essencial, é crucial para que a gente possa coibir práticas abusivas que já estão acontecendo o tempo inteiro e estão impactando negativamente a vida de milhões de pessoas no mundo todo, principalmente crianças e jovens. Uma fase de transformação no mercado imobiliário, nos Estados Unidos, o mercado de escritórios tem enfrentado um desafio com a taxa de vacância em níveis altos que não eram vistos há quase 40 anos. Isso em grande parte por conta do trabalho 100% remoto durante a pandemia que aconteceu em muitas empresas. Com isso, o índice de preço de escritórios nos Estados Unidos tem caído desde o início de 2022 até o segundo semestre de 2023. Agora, com as empresas adotando o modelo híbrido de trabalho, a demanda para o escritório já está em transformação. Espera-se uma reconfiguração dos espaços de trabalho com maior ênfase em ambientes flexíveis e colaborativos, ou com propósito de branding para as empresas, tornando assim escritórios em região premium mais procurados, enquanto lugares mais antigos e afastados menos demandados. Olhando dados recentes do nosso mercado, a dinâmica dos imóveis comerciais já apresenta um aquecimento no final de 2023,
com os preços de locação em níveis superiores aos nossos principais índices de inflação. Isso nos faz questionar, será que estamos num momento de virada e novas mudanças? Alguns dados do mercado residencial parecem indicar que sim. A mudança na dinâmica do trabalho também impactou no mercado residencial. Os dados do FIPZAP mostram que os preços de aluguéis e vendas de imóveis foram afetados durante a pandemia. Essa tendência não se limita ao Brasil, mas também a outras economias mais desenvolvidas, segundo o estudo do FMI. Para o mercado residencial, outro fator tem impactado a sua demanda: o aumento da taxa de juros. O encarecimento do crédito se tornou um desafio para os compradores de imóveis, especialmente no segmento residencial. Entretanto, em 2024, com a esperada redução das taxas de juros nas principais economias do mundo, espera-se que o mercado imobiliário passe por mudanças significativas. Afinal, taxas de juros mais baixas podem estimular a demanda por imóveis, tornando-os mais acessíveis para compradores. Ou seja, isso pode impulsionar a construção de novas habitações e estimular o setor imobiliário como um todo. A redução das taxas de juros deve começar a impactar o mercado ao longo de 2024 e, com isso, diminuir o freio na economia, incentivar o crédito e estimular o consumo. Esse efeito deve ser visto de forma gradual na economia. Segundo o estudo do Banco Central do Brasil, a queda dos juros pode levar de 6 a 12 meses para ser sentida na economia e nas taxas de financiamento imobiliário. Diante dessas tendências, é fundamental a gente estar atento às mudanças dessa nova realidade no mercado. E no Brasil, o investimento em imóveis pode ser feito por fundos imobiliários, os famosos FIIs, comprando cotas que dão direito à participação em imóveis ou dívidas atreladas ao mercado imobiliário. Agora me diz, de tudo que a gente falou nesse vídeo, o que você já sabia e o que você não tinha ideia? Ficou faltando algum assunto? Comenta aqui nos comentários, aproveita, deixa um like e se inscreva no canal. Se você ainda não tem conta na Rico, é só acessar rico.com.vc, que aqui tem o seu perfil. Eu fico por aqui, até a próxima e tchau! Rico.